Obrigado, Captain Bob. É um prazer estar cercado de amigos e gente tão influente na aviação. Como o Rui Amparo falou, a gente agora está numa segunda etapa da vida, né? Tentando passar um pouquinho o que a gente aprendeu para a garotada. Bem, vamos falar. Nós tivemos dois eventos esse ano que eu acho muito interessantes. O primeiro evento, todos os dois aconteceram agora no segundo semestre. Um foi aquela audiência pública na Alesp sobre os aeroclubes, sobre o grande problema que os aeroclubes estão sofrendo com despejo, com ações não só de entidades privadas, mas como de governos municipais. E isso teve uma repercussão muito grande. E eu participei aqui em São José, a convite do Invoice, que é um instituto criado pelo engenheiro Osíris Silva. Nós fizemos o primeiro simpósio dos desafios da formação aeronáutica do Brasil e tivemos aqui presente a diretora da SAC, a ANAC, todo o plantel do DCTA, do ITA. Foi um evento muito, muito importante. E logo depois, um dos participantes não esteve conosco porque não pôde, mas o senador Marcos Pontes redigiu um projeto de lei que já está em audiência pública, justamente tentando preservar a área dos aeroclubes. Só para vocês terem ideia, dois dos mais antigos aeroclubes do Brasil, um fundado pelo Santos Dumont, que era o Aeroclube do Brasil, que inicialmente ficava em Manguinhos e depois foi para Jacarepaguá, onde eu me brevetei piloto comercial. Eles simplesmente acabaram. E o Aeroclube de São Paulo, que é o segundo mais antigo, está em vias também de sofrer ações de despejo. Então, essa foi uma ação que, logicamente, tem um viés muito forte político, mas teve uma adesão muito grande. O próprio Aeroclube de São José dos Campos tem mais de 80 anos, ele é antes do DCTA, antes do ITA, e também está com ação de despejo pela União. Então, esse foi um movimento que eu reputo muito positivo. Nós tivemos várias autoridades aqui, eu tive um privilégio de falar um pouquinho sobre o cenário de pilotos. Então, vamos lá falar. Cenário de pilotos, começamos o primeiro trimestre de 2025 com um cenário ainda muito instável, porque nós tínhamos a Azul no processo de entrada no Chapter 11, a Gol também saindo, a única que estava em crescimento era a Latam. Então, isso para o jovem que quer ser piloto profissional, criou uma certa instabilidade sobre o futuro. Porém, já no segundo tri, a coisa começou a melhorar e nós começamos a ter de novo a adesão e muitos pilotos querendo ingressar nas escolas, não só nossa, mas de todo o Brasil. Só para vocês terem ideia, em média, 90%, 90% a 95% dos jovens hoje que ingressam, eles querem ser pilotos profissionais. São poucos aqueles que querem ser pilotos esportivos, né, que querem voar só pelo prazer de voar, né? Geralmente esses são pilotos mais velhos, já são executivos, que já têm sua vida profissional estabelecida. Mas esse jovem voltou a acreditar na possibilidade de uma carreira. E isso, agora, no segundo semestre, se fez presente. Não é só para vocês terem ideia, é uma dor que a gente fala com o coração, mas, ao mesmo tempo, fica muito satisfeito. Eu perdi sete instrutores em praticamente 6 meses para as empresas aéreas. Latam e Gol, principalmente, que a Azul agora abriu o processo seletivo, em dezembro deve começar. Bem, como é que está o mercado? Nós temos, segundo várias áreas que estudam a demanda de piloto no Brasil e no mundo, né,
nós temos aí uma curva de demanda projetada para o Brasil que tem um ponto de inflexão muito grande em 2032. O que é que eu quero dizer com isso? Em 2032, nós vamos ter um impacto da aposentadoria dessa geração de pilotos sêniores. Então, nós vamos ter, ao mesmo tempo que o Pescada falou, o Rui, o Adalberto, as empresas aéreas começando a crescer, provavelmente o nosso PIB também, independente do ano eleitoral que nós vamos ter, um crescimento pelo menos razoável, nós vamos, ao mesmo tempo que isso vai acontecer e vai aumentar essa demanda, em 2032 nós vamos ter um incremento da aposentadoria desses pilotos sêniores que estarão fazendo 65 anos. Então, esse é um ponto de atenção. Ivan, você me permite só, essa aposentadoria desse pessoal, isso será independente do crescimento das empresas, terá uma reposição orgânica. Exatamente. Ou seja, é do que está aí hoje para baixo. Né? Exatamente. O que eu quero fazer uma analogia é que, ao mesmo tempo que nós vamos estar precisando de profissionais para essas novas aeronaves que estão vindo, porque nós ainda estamos com um problema de cadeia de suprimento, só para vocês terem ideia, nós temos um backlog hoje na indústria que ultrapassa 17 mil aviões. Tá? Por exemplo, a Airbus, a produção dela, que seriam 800 aviões mais ou menos, o Peter sabe disso, ela já hoje já colocou esse número para baixo por causa de cadeia de suprimento, e isso impacta a indústria como um todo. Mas, mesmo assim, o 2032 vai ser um ponto crítico. E o que a gente vê é que a carreira de piloto ainda sofre um pouco por falta de incentivo, por falta... Não é só um incentivo financeiro, e principalmente você vê o problema dos aeroclubes. Além disso, nós temos o próprio problema do custo da formação. E, ao mesmo tempo, o problema mundial está batendo a nossa porta e as grandes empresas estão vindo para cá oferecer carreiras muito mais estáveis, com frotas muito mais modernas, com bonds, quer dizer, bonificações de ingresso no contrato inicial, e isso vai aumentar mais ainda o problema que nós vamos ter em 2032. Então, eu falei muito isso na apresentação que eu fiz, mostrando que nós temos condições de fazer alguma coisa, mas tem que ser hoje, porque senão nós estamos falando praticamente 7 anos, gente. 7 anos Então, é um problema sério. A ANAC estava presente, como a própria SAC, passa por um aspecto também de fomento. Existem várias formas da gente fazer isso. Várias empresas no mundo, empresas comerciais, têm fórmulas, né, nos Estados Unidos, na Europa, na própria Oriente Médio. Então, é um momento bom, mas, ao mesmo tempo, preocupante. Tá? Então, é isso que eu queria trazer para vocês. Mas a garra da garotada voltou a acontecer, e isso é muito positivo, né? E eu acho que a própria ANAC poderia rever alguns itens de regulação. Eu vou deixar até aqui uma mensagem. Por exemplo, você exigir 17 horas no multimotor hoje, para um jovem que vai entrar numa companhia aérea e vai fazer um simulador e ganhar uma carteira tipo, eu acho que é uma coisa que você acaba eletizando. Não estou dizendo que ele não deva fazer o multimotor, mas eu acho que ele poderia fazer uma adaptação de 5 horas multimotor e fazer um jet trainer com 2 pilotos. A qualidade do treinamento dele ia ser exponencialmente melhor.
do que ele entrar num avião antigo, que ele só vai voar para ganhar essa carteira, porque é uma exigência do processo seletivo, e ele vai voar um Boeing, um Airbus, e vai ter aí aquele multimotor para ele, pelo menos para aviação comercial, vai ficar esquecido. Então, são coisas que eu acho que existem brechas, existem oportunidades para a gente trabalhar em conjunto com a ANAC, com as escolas, com próprias empresas aéreas, tá bom? É isso aí, pessoal. Ô, Ivan, perfeito, Ivan. Você teve, de 24 para 25, você perdeu instrutores para a companhia aérea, mas você ganhou também bastante, teve uma demanda maior de alunos esse ano? Teve, a partir do segundo semestre, teve o primeiro semestre ainda foi preocupante, mas no segundo agora está bombando.